pessoal, hoje a gente vai falar sobre o metabolismo de carboidratos e passar sobre as vias da glicogenólise e glicólise. As demais vias que envolvem o metabolismo de carboidratos serão tratadas em outras videoaulas. Para falar do metabolismo de carboidrato, a gente pensa na molécula de glicose, primeiramente. Mas outros carboidratos, como os disacarídeos, podem ser utilizados para obtenção de energia através da oxidação desse material, desse substrato energético. Então, a glicose ela é importante porque ela é um dos principais substratos energéticos que vão fornecer energia aos tecidos e aos órgãos. Então, essa energia, ao longo do metabolismo, ela vai ser conservada principalmente na forma de coenzimas carreadoras, que é o NADH e o FADH2, que são as coenzimas responsáveis por conservar essa energia. Mas a síntese de ATP, que ocorre ao longo das vias da via de oxidação de carboidratos, por exemplo, na glicólise, como a gente vai ver que ocorre uma formação de ATP, essa formação desse ATP também contribui para a conservação de energia. Quando a gente pensa no metabolismo de carboidratos, vai envolver vias metabólicas como a glicogenólise, que é a degradação do esqueleto do glicogênio, a degradação do polímero do glicogênio, glicólise, que é a oxidação da molécula de glicose, que é o que a gente vai ver hoje como principal foco. Então, a gente vai ver como que essas duas vias funcionam. Então, para a gente começar a tratar da glicogenólise, a gente entende que essa via é a via a qual vai ser realizada a degradação do polímero do glicogênio. E que depois essa glicose pode ser utilizada pelos tecidos para a formação de energia. Então, a glicose é liberada através desse polímero pela ação de duas enzimas, a glicogênio fosforilase e a enzima desramificadora. Então, se a gente relembrar a estrutura do glicogênio, ela é formada por cadeias lineares e cadeias ramificadas, na qual, na cadeia linear, a gente tem as unidades de glicose unidas por ligação alfa-1,4 e na parte ramificada a gente vai ter que essas glicoses estão unidas na ramificação por uma ligação alfa-6. Então, a glicogênio fosforilase é a enzima que vai agir sobre a cadeia linear, liberando as unidades de glicose livre pela adição do fosfato. Então, quando adiciona fosfato, ela rompe a ligação glicosídica e libera a glicose 1-fosfato. Isso vai ocorrer sobre todas as ligações alfa-1,4. Então, a glicogênio fosforilase é que vai agir constantemente nesse polímero do glicogênio, degradando e liberando a glicose. Só que essa enzima não consegue agir sobre o ponto de ramificação. Então, a gente precisa da participação de outra enzima, que é a enzima desramificadora. Então, a enzima desramificadora é uma enzima que vai remover as ramificações. Então, próximo a 4 resíduos da ramificação, a glicogênio fosforilase cessa a sua ação, ela não consegue mais agir, e a gente tem a participação da enzima desramificadora, que vai realizar a transferência de 3 unidades de glicose para a cadeia linear do glicogênio, ligando elas por ligação alfa-1,4 a essa cadeia, e por fim vai liberar a última glicose unida presente na ramificação na ligação alfa-6. E aí ela consegue, de fato, degradar todo o polímero de glicogênio. A partir do momento que você formou glicose 1-fosfato, tem a ação de uma enzima que chama fosfoglicomutase, que essa fosfoglicomutase faz uma isomerização dessa molécula de glicose, alterando a posição do fosfato para o carbono 6, formando glicose 6-fosfato. Quando a gente pensa no músculo como tecido, esse músculo ele consegue pegar essa glicose 6-fosfato, por exemplo, e já utilizar para obtenção de energia na glicólise. No entanto, o fígado, em condições de que a corrente sanguínea apresente baixa concentração de glicose, o fígado consegue retirar esse fosfato dessa molécula, formando glicose livre, através da glicose 6-fosfatase. Então, é dessa maneira que o fígado também consegue liberar a glicose para a correção da glicemia. Então, a gente agora tem glicose livre e a gente pode utilizar essa glicose para obtenção de energia. E a via metabólica na qual vai ocorrer a oxidação dessa glicose é através da glicólise. Então, a glicólise é a via de oxidação da molécula de glicose. Ela é composta de 2 fases principais, que é a fase preparatória ou fase
de investimento e a fase de pagamento. Na fase de investimento ocorre a preparação dessa molécula, o investimento de energia, por isso que chama fase de investimento, e a fase compensatória de pagamento é aquela que a gente produz. A gente vai ver que ela vai produzir o ATP e a gente vai produzir também as coenzimas que conseguem conservar a energia, que é o NADH. Então, inicialmente, o substrato inicial da fase preparatória é a glicose. Essa glicose ela precisa ser ativada, então ocorre a fosforilação dela com a entrada do ATP, investimento de um ATP. Quem faz isso é a hexoquinase, que vai formar a glicose 6-fosfato. A formação dessa glicose 6-fosfato é importante porque, por a molécula estar fosfatada, ela não consegue sair do interior da célula, ou seja, vai ficar aprisionado dentro da célula. E dessa maneira a gente pegou a molécula que tinha uma entalpia menor e ao momento que ela recebe a fosforilação, o investimento de energia, a gente aumenta o seu conteúdo energético, que vai ser essencial para a gente futuramente quebrar essa molécula e poder extrair energia e conservar essa energia. Então, na segunda reação, a gente vê que essa glicose 6-fosfato sofre uma isomerização através de uma isomerase, que é a fosfohexose isomerase, transformando glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato. A frutose 6-fosfato recebe outro investimento de energia, outra entrada de ATP através da fosfofrutoquinase 1, formando frutose 1,6-bifosfato. A gente observa que esse fosfato está em carbonos diferentes, no carbono 1 e no carbono 6, por isso que a gente fala que é uma molécula bifosfatada. Então, a gente novamente consegue aumentar o conteúdo de energia dessa molécula, porque na próxima reação, uma outra enzima vai promover a quebra dessa molécula em duas outras. Então, a gente vai ver que essa frutose 1,6-bifosfato, através da aldolase, sofre quebra, então ela é clivada, formando duas outras moléculas, o gliceraldeído 3-fosfato e a dihidroxicetona fosfato. E aqui, nesse momento, a gente finaliza a fase de investimento, na qual a gente estava preparando a molécula de glicose e aumentando seu conteúdo energético. Nesse ponto, a gente vê que na próxima reação, a primeira reação da fase de pagamento, inicia com o gliceraldeído 3-fosfato, e que esse gliceraldeído 3-fosfato sofre a ação da gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, que vai formar um 3-bifosfoglicerato. Só que essa enzima, essa enzima não apenas ela e as demais enzimas são específicas para o seu substrato. Então, ela reconhece o gliceraldeído 3-fosfato, mas não reconhece a dihidroxicetona fosfato. Então, anteriormente a essa etapa, a gente vai ter a participação de uma isomerase, que é a triose-fosfato isomerase, que vai converter a dihidroxicetona fosfato em gliceraldeído 3-fosfato. Dessa maneira, a gente tinha, até esse momento, que uma molécula de glicose, ao final da fase de investimento, estaria formando uma molécula de dihidroxicetona e uma de gliceraldeído 3-fosfato. Com a conversão da dihidroxicetona e gliceraldeído 3-fosfato, agora a gente tem durante o final dessa fase, o início e o final da fase preparatória, a gente vai ter duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Então, esse gliceraldeído 3-fosfato é convertido em um 3-bifosfoglicerato através da gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Nessa reação ocorre uma oxidação do gliceraldeído e também uma fosforilação. Se a gente observar, ocorre a entrada de dois fosfatos, um fosfato para cada molécula de gliceraldeído, ou seja, a gente aumentou, houve um investimento de energia. A gente aqui promove a formação da primeira coenzima conservadora de energia, que é o NADH. Então, esse NADH, na cadeia transportadora de elétrons, vai equivaler a 2,5 moléculas de ATP. Então, essa é a primeira reação da fase de pagamento. A próxima reação, a gente pega o 1,3-bifosfoglicerato e converte em 3-fosfoglicerato. Ocorre a formação do ATP através de uma enzima quinase, que é a fosfoglicerato quinase. Então, é a primeira reação no qual ocorre a formação do ATP. Esse ATP ele é formado a partir de fosforilação ao nível do substrato.
A gente vai ver que a fosforilação oxidativa é aquela que vai ocorrer no interior da mitocôndria, devido que as enzimas que estão presentes e que realizam essas reações estão aderidas à membrana e também ocorre um gradiente de prótons. No momento que a gente forma esse 3-fosfoglicerato, ele é convertido em 2-fosfoglicerato através de uma mutase, né? Uma fosfoglicerato mutase, que ela altera a posição do fosfato. A gente tem na próxima reação a ação da enolase, que ela vai promover a retirada de água dessa molécula, facilitando a formação de fosfenolpiruvato. Fosfenolpiruvato para que na última reação, através da piruvato quinase, ocorra outra formação de ATP. Então, o fosfenolpiruvato dá origem aí ao piruvato, que é o produto final da glicólise. Então, a gente observa que a gente teve primeiro a oxidação da molécula de glicose, com a entrada de uma glicose, que ao final está formando 2 piruvatos. A gente vai ver que, se a gente fosse pensar continuadamente nessa oxidação, esse piruvato ia formar acetil-CoA e esse acetil-CoA iria cair no ciclo dos ácidos tricarboxílicos para aumentar ainda mais a conservação dessa energia. Então, em resumo, a gente tem que a glicólise é dividida em 2 etapas, fase de preparatória e fase de pegamento. Na fase preparatória, a gente tem um investimento de energia, no qual a gente tem um gasto de 2 ATPs. E na fase de pagamento, a gente tem a produção, né? A gente observa que a gente consegue produzir 4 moléculas de ATP e 2 moléculas de NADH. Lembrando que devido à conversão de dihidroxicetona em gliceraldeído. Então, aí, com a formação dessas 4 moléculas de ATP, a gente teve um investimento de 2 moléculas de ATP na fase de investimento, então o nosso saldo final vai ser de 2 moléculas de ATP e 2 NADH. Então, durante a glicólise, a gente observou a degradação do esqueleto carbônico da glicose, formando ao final 2 piruvatos. A fosforilação ao nível do substrato, né, no qual a gente formou ATP, e uma transferência e a retirada de elétrons dessas moléculas, sendo entregues a coenzimas transportadoras e conservadoras de energia, como o NADH. Então, a gente forma aí 2 NADH. E agora, a gente observa enzimas que são reguladas ao longo dessa via. A gente tem que a via metabólica ela não é solta, ela não vai acontecer a todo momento. E ela precisa de ter regulações. E essas regulações são extremamente importantes para que, quando ocorra a necessidade de funcionamento dessa via, ela ocorra de fato, ou que quando houver a necessidade, que, por exemplo, no momento de que os níveis de glicose sanguínea diminuem e o fígado pare de oxidar a molécula de glicose para ele consiga disponibilizar essa glicose na corrente sanguínea, a gente tem mecanismos regulatórios que vão conseguir aí parar essa via metabólica para que o fígado, por exemplo, consiga disponibilizar essa glicose ao final. Então, as enzimas que vão ser reguladas aí é a hexoquinase, né? A gente tem a hexoquinase 1 e 4. A hexoquinase 1 está presente no músculo, a hexoquinase está presente no fígado. Elas são isoenzimas porque elas têm o mesmo papel, só que estão em tecidos diferentes. A gente também tem que a PFK1 é regulada, que é a fosfofrutoquinase 1 e a piruvato quinase. A gente vai comentar agora como que ocorre de fato a regulação da hexoquinase. Então, quando a gente pensa na hexoquinase 1, que é aquela que está presente no músculo, ela é regulada pelo seu próprio produto. Então, o acúmulo de glicose 6-fosfato promove a inibição dessa enzima. Então, torna essa enzima inativa, né, mas por um período de tempo, ao momento que um outro modulador positivo estimule a ação dessa enzima. Então, a gente também tem outras regulações para a hexoquinase. Outro mecanismo de regulação da hexoquinase 4 é pela frutose 6-fosfato por proteína reguladora. Então, toda vez que a concentração de frutose 6-fosfato estiver aumentada, essa concentração aumentada faz com que a hexoquinase se associe a uma proteína que retira ela do citosol, onde a via da glicólise ocorre, e leva ela para o núcleo, modulando essa enzima, no caso, de maneira negativa.
Então, quando os níveis de glicose aumentam, ela promove esse aumento de glicose, vai promover a dissociação da hexoquinase com a proteína reguladora, liberando a hexoquinase aí pro citosol e permitindo a sua continuação, ou seja, a fosforilação da glicose. Por fim, a gente tem a regulação aí da insulina também, que ela consegue modular as hexoquinases, tanto 1 como 4, de maneira positiva, estimulando ao aumento da síntese dessa enzima, ou seja, aumenta a transcrição dessa enzima para aumentar também a utilização dessa glicose e o fluxo de glicose na via da glicólise. Por fim, a gente vê a regulação da piruvato quinase. A piruvato quinase ela está presente no músculo e no fígado. No músculo, ela vai ser regulada aí de modo negativo pelo ATP, pelo acetil-CoA e por ácidos graxos. Então, esses substratos, né, como o ATP, aí, indica que as necessidades energéticas das células também estão atendidas. E os ácidos graxos sinalizam que que o corpo, que o órgão, o tecido em específico que está realizando o metabolismo está utilizando o ácido graxo para a produção de energia. Então, por isso que essa enzima fica inibida. No músculo, a adrenalina, né, que é aquele hormônio liberado em situações de luta ou fuga, vai estimular essa enzima a formar o ATP, né, e o piruvato. No fígado, essa enzima é regulada de modo negativo pelo glucagon. Então, a liberação de glucagon inibe essa enzima no fígado. Isso faz sentido que é no momento que o fígado para de utilizar a glicose para obtenção de energia para ele mesmo. E ele começa a disponibilizar essa glicose na corrente sanguínea. A insulina, ao contrário, vai estimular essa enzima, né, a formar o piruvato. E a frutose 1,6-bifosfato, seu acúmulo, ativa também essa enzima.